Vídeo Optogenética e Stargardt, com doutora Fernanda Belga Ottoni Porto. Bom dia para todo mundo. Bom dia para a Lúcia, bom dia para você. Bom dia, Lúcia. Bom dia, doutora. Tudo bem? Já pode ir direto ao ponto aqui, porque a gente já passou 3 minutinhos. Desculpa por passar esse tempo. Doutora Fernanda, hoje nós te chamamos aqui para falar um pouco de optogenética. Vou deixar aí você se apresentar, você falar sobre o tema. A gente vai estar aqui também, vou deixar você grande na tela para o pessoal poder te ver bem, assim, te escutar bem. Você quer fazer alguma consideração antes da gente começar, Lúcia? Gostaria só de agradecer mais uma vez pela presença da doutora Fernanda, sempre muito gentil atendendo a gente. E no finalzinho a gente volta para se despedir. É isso aí. Por favor, doutora Fernanda, fique à vontade. Obrigada, Marina. Eu vou me apresentar, então. Eu sou uma mulher, agora de cabelos curtos, acho que a Marina não tinha visto ainda. Né? Não tinha visto. Então, estou com óculos agora mais discreto, estou com um batom também bem discreto. Sempre lembro da Lúcia quando eu estou me preparando aí para entrar nessas lives, né? Com a maquiagem, tudo que eu pude aprender com ela. E eu recebi com muita alegria o convite do Roberto para falar de optogenética, que é um tema que me faz lembrar de uma etapa muito importante da minha vida, quando eu fiz meu doutorado na França, onde iniciaram os trabalhos que aplicavam a optogenética para uso ocular, para as doenças hereditárias da retina. E o que eu vou mostrar aqui hoje é um trabalho de muitas pessoas, de muitos grupos. Na França, foi o professor Sael e o Sérgio Picot, que são professores, pessoas amigas, e também trabalhos de outros centros. Então, hoje são basicamente 4 empresas que trabalham com optogenética em doenças hereditárias da retina, e porque várias aquisições aconteceram aí nos últimos anos, e a gente tem 4 empresas trabalhando com isso. Eu trabalho em Belo Horizonte, terminando minha apresentação, e com doenças hereditárias da retina, então, há mais de 20 anos, e onde a gente tem um centro de pesquisa, e com a linha principal de pesquisa são as doenças hereditárias da retina. A optogenética, então, ela é uma abordagem muito elegante de controlar e monitorar com precisão as funções de uma célula. Ela usa um sistema óptico, luz, daí o nome opto, e tecnologias de engenharia genética, terapia genética. A gente tem várias células, tecidos e órgãos que controlam funções do nosso organismo, como pensamento, emoção, comportamento, ritmo cardíaco, a visão. Então, intervindo nessas funções, a optogenética está sendo desenvolvida para ser usada em esquizofrenia, Parkinson, depressão, arritmia cardíaca, vício em drogas, autismo, distúrbios obsessivos compulsivos, e as doenças hereditárias da retina é uma aplicação que desde o início foi vislumbrada, desde quando se iniciou as pesquisas com optogenética. A gente tem em cada célula, né, o gene que vai codificar uma proteína. A optogenética, ela usa um gene que vai levar uma proteína, junto com um promotor. Isso é colocado dentro do vírus, que vai ser injetado na célula, entregando esse novo gene à célula, que tem todo o maquinário para ativar o seu sistema e produzir essa proteína nova. Então, às vezes, a gente está levando, dependendo da aplicação, uma nova função para a célula, e é uma função que a gente tem o controle, a gente pode ativar e desativar essa função nova que a célula está adquirindo. A história é bem antiga. A história da optogenética começa em 1979, um pesquisador chamava Francis Crick, que conseguiu identificar que a luz podia controlar e direcionar a função de neurônios, mas nessa época ele descobriu isso e ficou sem uso, ninguém sabia para que isso poderia ser usado. Nessa época, microbiologistas já tinham conhecimento de que existiam proteínas fotossensíveis codificadas por micro-organismos, mas essa conexão de proteínas fotossensíveis de micro-organismos com a capacidade de controlar um neurônio veio bem depois desses estudos pioneiros. E, em 2003,
um outro pesquisador mostrou que era possível expressar essas substâncias, essas proteínas iônicas, né, sensíveis à luz, em células de mamíferos, que antes não eram excitáveis, que não eram ativadas pela luz. E depois, em 2005, mostraram que era muito eficaz essa capacidade de usar a luz para modular a expressão de neurônios, para controlar essa função dos neurônios em mamíferos. E o termo de optogenética mesmo foi usado pela primeira vez em 2006. Então, a técnica usa engenharia genética, a terapia gênica, e uma tecnologia óptica muito avançada. A gente sabe que organismos inferiores, então, unicelulares, algas, elas têm moléculas que respondem à luz, e é um processo muito simples. Tem um gene que codifica uma proteína, e essa proteína é sensível à luz. São várias as proteínas que a gente pode citar como exemplo, tem a chanelrhodopsina, holorhodopsina, melanopsina, e cada uma dessas substâncias, ela é excitada por uma luz de frequência específica, uma luz azul, ou uma luz amarela, ou uma luz âmbar, e cada molécula dessas de rodopsina, né, de chanelrhodopsina, holorhodopsina, melanopsina, ela vai ter uma função, ou de ligar, ou de desligar a célula, por exemplo. No nosso organismo, vamos lembrar como que é a visão. A gente tem a célula fotorreceptora, o bastonete, o cone, que são células que estão lá na retina, que elas são ativadas pela luz, um mecanismo super complexo. A luz ativa a molécula de rodopsina que nós temos, que ativa outra molécula, depois outra molécula, e vai ativar depois uma outra célula, mais interna na retina, que chama célula bipolar. Depois esse impulso elétrico ativa a célula ganglionar, e esse impulso elétrico vai ser levado até o cérebro, onde a gente vai interpretar a visão. Então, no nosso organismo, esse mecanismo é muito complexo, envolve várias conexões, várias moléculas, vários genes e várias células. Então, diante de uma doença que leva à degeneração dos fotorreceptores, como a doença hereditária da retina, a optogenética seria uma via alternativa. É como se fosse, vamos raciocinar de uma forma bem simples, para todo mundo poder entender. A gente tem um aparelho elétrico, uma calculadora, por exemplo, que antes estava funcionando conectado à energia elétrica, e a energia elétrica não está funcionando, não está ativando mais esse aparelho, e a gente vai oferecer como alternativa funcionar ativada pela luz, porque a gente vai adaptar nele como se fosse um interruptor que vai o tornar fotossensível, e ele vai passar a receber a luz e funcionar. Então, o que a optogenética traz para as doenças hereditárias da retina é uma via alternativa de estímulo visual, não passando pelo fotorreceptor, que é a célula que está lesada nessas doenças, em fases mais adiantadas, em algumas doenças, ou diante da falta de fotorreceptores viáveis, para a gente oferecer outras alternativas de tratamento. E como que a gente vai colocar esse interruptor na célula da retina? A terapia gênica. Então, o gene que codifica essas moléculas fotossensíveis vai ser adicionado a um promotor, e isso vai ser colocado dentro de um adenovírus. Esse composto é a medicação da terapia gênica que vai ser levada ao olho. A maioria das pesquisas que a gente tem hoje é menos complexa do que vocês já estão familiarizados, que envolve do Luxturna, né, que envolve uma cirurgia subretiniana. No caso da optogenética, para estimular essas células da superfície da retina, a maioria das pesquisas usa uma injeção intravítrea apenas, então um procedimento com risco muito menor e capacidade de tratar todas as células da retina ao mesmo tempo, não uma área sozinha no polo posterior, como acontece com o Luxturna. Como eu falei, o nosso organismo é muito mais elaborado e complexo. A gente tem a molécula da rodopsina, que é ativada pela luz, depois passa por diversas moléculas até levar essa informação para a célula bipolar, para a célula ganglionar e para o sistema nervoso central. Na alga, é só um mecanismo, recebe a luz e ativa. Então, uma vez que essa proteína da alga está sendo codificada nas células da superfície da retina, uma vez estimuladas com a luz,
essa célula já está ativada e usando a via natural que a gente tem de transmissão desse impulso elétrico até o cérebro, essa informação vai ser transmitida até o cérebro. Então, a gente leva para uma célula, a célula ganglionar, a célula bipolar, elas não são fotossensíveis, a gente vai estar levando pela optogenética essa nova função para a célula. E a gente vai poder ter controle preciso dessa nova função nessa célula. Algumas empresas usam óculos para levar esse estímulo, um estímulo ainda maior, e porque, como eu falei, as moléculas das algas, elas são estimuladas por um comprimento de onda específico. Então, as empresas que usam óculos tentam fazer com que esse estímulo seja maior ainda e mais preciso, para a resposta, para a imagem ser mais precisa e de maior qualidade também. Então, são estudos que estão em fases iniciais, tem muita jornada pela frente ainda, tem muitas vantagens, não depender do gene, então, a utilidade não é só doença de Stargardt, tem pesquisas adiantadas em retinose pigmentar, está sendo desenvolvida também para degeneração macular relacionada à idade, mas, em teoria, todas as doenças hereditárias da retina que acometem a função da célula fotorreceptora e que tem a superfície da retina preservada, vão poder ter utilidade também da optogenética. E a gente teve, no ano passado, resultado de alguns pacientes que foram tratados, pacientes que estavam cegos há mais de 15 anos, e que conseguiram recuperar alguns aspectos da visão. Assim como as outras pesquisas que a gente pôde acompanhar, de retina artificial, de célula-tronco, as pesquisas demoram um tempo para poder conseguirem melhorar a acurácia dessa visão, a nitidez, mas, igual recentemente, a gente pôde observar isso nessas outras alternativas aí de linha, né, de resgate da visão, de terapia celular e de retina artificial. Hoje, a gente tem resultados muito mais de visão de qualidade muito melhor. Isso vai acontecer também com a optogenética. A gente ainda não tem resultados que mostram a eficácia mesmo da optogenética, a gente tem estudos de segurança, e desses pacientes que recuperaram a visão, mas eram pacientes que tinham um comprometimento há muitos anos, e muitos resultados ainda estão por vir. E por que esse tema está tão em voga aí para os pacientes com doença de Stargardt? O ano passado, em julho, esse ano, em julho, o primeiro paciente com doença de Stargardt recebeu a optogenética, num estudo de fase 2 que está acontecendo, onde 6 pacientes receberam a medicação também da optogenética e estão sendo acompanhados. Os resultados dessa pesquisa vão sair no primeiro trimestre do próximo ano, e tem outras empresas também com resultados prometidos para o primeiro semestre do próximo ano, e a gente vê que é uma linha de pesquisa muito promissora e que vai levar alternativa para pacientes que não podem ser tratados com outras formas de terapia gênica, outras terapia oral, outras linhas de pesquisa que estão em tratamento e que dependem da viabilidade dos fotorreceptores ou que dependem da identificação genética. Muitos tratamentos estão sendo desenvolvidos, né, para retardar e diminuir a progressão da perda de visual, mas a optogenética tem um potencial maior ainda de resgatar a visão, porque uma vez acometida a célula fotorreceptora, a optogenética seria uma alternativa. Os pacientes com doença de Stargardt mais grave, eles também não têm células fotorreceptoras suficientes para serem qualificados para terapia gênica ou para essas terapias orais. Então, a optogenética vem suprir essa esperança enorme de um grupo de pacientes que não teria outra alternativa. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, e a doença de Stargardt é uma linha de pesquisa do nosso centro de pesquisa. A gente vai seguir acompanhando os resultados de optogenética e buscando oferecer para os nossos pacientes inovação científica, tecnológica e transformação social. Obrigada mais uma vez. Doutora Fernanda, você pode falar mais, a gente ainda tem mais um tempinho. Eu entrei aqui na tela, mas não queria te interromper de forma alguma.
Não, eu acho que a gente né, pontuou o que é necessário, a gente aguarda com muita esperança esses resultados de pesquisa, mas que são prometidos para o próximo semestre. Então, a gente não pode muito ainda falar como foi a tolerância e eficácia para os pacientes com doença de Stargardt. Resultados para retinose pigmentar também vão ser apresentados no próximo ano. E nós estamos vivendo uma fase de muita expectativa, de muita esperança, quando esses estudos já começaram, os pacientes estão sendo acompanhados e a gente espera, a gente está torcendo, né? Eu acho excelente. Uma dúvida que eu já vi surgir nos grupos é que o pessoal fala assim, poxa, mas se eu tenho, como é que isso vai recuperar a minha visão se essa camada de célula está atrás da fotorreceptora, eu não tenho a fotorreceptora, isso impede a luz de atravessar e chegar? Isso eu já vi que é uma dúvida que aparece, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Esse tratamento, ele é desenvolvido exatamente para quem não tem a célula fotorreceptora. É exatamente para quando essa célula não... Ele pode até ter a célula, mas se ela não estiver funcionando, né? Então, não tem problema, é exatamente o contrário. É aí que é o perfil ideal de paciente para optogenética, é o que não tem a célula fotorreceptora. Posso fazer uma pergunta também? Claro. Muitas pessoas que já estão com a doença mais avançada, né, não só Stargardt, mas retinose pigmentar, etc., acabam tendo muita esperança nesse tipo de tratamento. E aí eu queria saber, doutora, como abrange mais doenças, né? Pode abranger mais doenças quando esse tratamento estiver disponível para nós? Imaginamos que seja algo com um custo um pouco mais acessível, porque vai abranger muito mais pessoas. E, aparentemente, é uma técnica que pode ser utilizada de forma mais simples do que, por exemplo, a técnica de terapia gênica ou a técnica de células-tronco, né? Aparentemente, é algo que pode ser mais simples. Você acha que podemos ter uma boa perspectiva nesse sentido, de acessibilidade não só financeira, mas porque o tratamento pode parecer mais simples na hora da ingestão, não sei se esse é o termo, da substância? É engraçado isso, né? É engraçado o ponto de vista do paciente em relação à pesquisa. A optogenética, ela tem uma tecnologia muito mais elaborada do que a terapia gênica, que já tem uma tecnologia complexa. Elaborar uma terapia gênica é muito caro. É muito caro construir isso que eu falei do promotor, do gen e o adenovírus. E a optogenética junta isso mais a parte ótica. Então, a tecnologia é muito cara. No tratamento com Luxturna, o custo da cirurgia de vitreoretiniana para poder injetar o medicamento é praticamente insignificante perto do custo da medicação. Então, eu não acredito que a medicação seja barata, tá? Não acredito que seja barata. Existe vários métodos aí de fazer cálculo dessa medicação. A Marina tem uma linha de pesquisa aí em viabilidade, né, de novas terapias para os pacientes. Eu acho que depois podiam programar um dia para conversar isso com ela, uma área de estudo da Marina, mas a vantagem de ser uma injeção intravítrea aqui é de ser risco menor para o paciente. Uhum. É uma injeção, diferente de um procedimento cirúrgico, ele não tem que levantar a retina, é só uma injeção intravítrea, a recuperação é muito rápida. Vocês veem hoje como é feita uma aplicação de anti-VEGF para degeneração macular, para retinopatia diabética. O paciente praticamente não se afasta das suas atividades cotidianas, ao passo que quando vai fazer uma cirurgia, tem uma série de intervenções nesse dia a dia do paciente. Então, eu não acredito que o custo da medicação seja menor. Pode acontecer, à medida que for usando a medicação, a genética, a terapia gênica para outras áreas e para outros usos, que isso sim possa produzir a medicação em larga escala, a terapia gênica em larga escala e diminuir custo.
E a gente acredita mesmo que pode ser muito amplo, né, o campo para terapia gênica, para optogenética, para edição genética, então as pesquisas estão andando e a gente espera. Bom, eu tenho muita esperança, eu acho que a optogenética é um tema muito legal, a gente vê muitas pesquisas acontecendo, e a gente também entende, né, eu acho que vários pontos mencionados foram interessantes, principalmente de alinhar, às vezes, as expectativas, né, e como é que, inicialmente, pode ser que a pessoa não vá ter a visão 20/20, mas essas pesquisas sendo bem-sucedidas, a pessoa pode ter uma recuperação visual que vai trazer um grande impacto na qualidade de vida. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou mais uma vez, eu acho que eu só venho aqui para falar que os tempos estão acabando. Eu queria agradecer a doutora Fernanda por participar conosco mais uma vez do nosso terceiro evento aí, virtual. Agradecer também por todo mundo que está aqui. Eu estou vendo que tem 52 pessoas online com a gente. Isso é um número bem grande, né, para o atual momento da internet. Então, muito obrigada por estar assistindo. Se tiver pergunta, gente, manda para o e-mail perguntas@stargard.com.br. Agora a gente vai para uma palestra de tecnologia assistiva, mas ainda dá tempo de mandar esse link aí para o seu familiar, para o seu amigo, para acompanhar, se você quiser compartilhar isso com mais gente. Bom, muito obrigada mais uma vez. Doutora Obrigada, Fernanda, você doutora. quer se despedir do pessoal? Eu queria agradecer mais uma vez, Lúcia, Marina, muito bom estar com vocês, eu fico muito honrada sempre pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Nós que agradecemos.